eu já tenho ali o sinal do doutor Marcos Vinícius, que é o prefeito do município de Coronel Fabriciano. E pra gente é um prazer enorme poder voltar a falar com ele, que esteve aqui o ano passado participando conosco, lá no começo da pandemia, falando de ações interessantes que ele havia implantado lá no seu município de enfrentamento à Covid-19. E o doutor Marcos Vinícius, que é o prefeito de Coronel Fabriciano, prefeito reeleito, inclusive lá em Coronel Fabriciano, ele não aderiu à onda roxa imposta pelo governo do estado de Minas Gerais. Manteve tudo lá aberto, funcionando, claro, com medidas restritivas de prevenção e combate à Covid-19. Nós vamos saber do doutor Marcos Vinícius o porquê dessa decisão de não aderir a essa onda roxa, o porquê que ele é contrário ao lockdown assim chamado. Doutor Marcos Vinícius, muito bom dia, muito obrigado por atender mais uma vez aí o nosso chamado. Bem-vindo aqui ao Conexão 98, falando para Teófilo Otoni e para toda a nossa região. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio 98. Mais uma vez, um prazer estar aí com os ouvintes, né? A questão da onda roxa, até ontem saiu uma liminar aí da Advocacia Geral da União. O juiz, muito sensato, ele não deferiu ela completa, mas parcial, impondo, né, algumas coisas aí da questão da onda roxa, né. A questão do município não aderir aí realmente ao lockdown, porque a gente entende que nessa altura do campeonato não faz mais sentido. Um ano depois, o sistema de saúde fabriciano preparado, mostra uma incoerência total do governo do estado. Na sexta-feira ele entra com uma liminar pedindo para o município aderir na onda roxa, e no sábado, para os ouvintes aí atentos na Rádio 98, o estado de Minas Gerais pede para o município de Coronel Fabriciano, pelo amor de Deus, ceder 20 leitos para outros municípios. Então nós temos que entender que o lockdown, o isolamento social e tantas outras ondas aí, era para preparar o sistema de saúde. No momento que o município prepara um sistema de saúde, e tanto que o estado reconhece que o município prepara, que ele está pedindo vaga para outros municípios, por que o município de Coronel Fabriciano tem que ser penalizado? O que nós temos que entender agora é que os casos vão aumentar. Daqui para frente vai triplicar. Nós vamos ter essas 4 semanas aí pela frente um aumento expressivo, exponencial, 3 vezes mais do que a gente está vendo hoje. Mas a tendência dos casos, eles vão ser leve a moderado, não de agravamento. Por quê? Porque o aumento do número de casos se dá única e exclusivamente pelo começo do processo de vacinação. Como a vacina veio em conta-gota, foi o que disseminou esses casos de forma linear, de norte a sul do país, pô. Então é isso que nós temos que entender. Não existe mais a gente retornar, não podemos mais, de forma alguma, dar um passo para trás. Porque nós temos municípios que vivem basicamente do comércio, né? É o caso aqui de Teófilo Otoni, por exemplo, que nós não temos uma grande indústria, nós não temos uma grande empresa geradora de emprego. É o caso de Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano é cercado aí por cidades que têm grandes indústrias, mas Coronel Fabriciano vive também basicamente do comércio. Ou seja, esse lockdown ele pode trazer muitos mais efeitos negativos para a população no futuro do que a própria doença. Esse é o entendimento do senhor? Vamos lá, não existe comprovação científica, um ano, que o lockdown deu certo em algum lugar. Pelo contrário, já existe parecer da OMS, claro, que não fazer lockdown. Nos Estados Unidos, América do Norte, já deixou claro que o lockdown foi muito mais prejudicial, não só à economia, como a vidas que se perderam por fazer lockdown. Vamos a nossos exemplos aqui no Brasil. Quem foi o município que mais lockdown fez, mais penalizou os comércios? Belo Horizonte. Taxa de letalidade de Belo Horizonte, 2,3. Coronel Fabriciano,
fechou 5 dias em um ano, taxa de letalidade 2,0. Então, qual que é a diferença? Belo Horizonte ficou só em lockdown, Fabriciano ficou trabalhando, inclusive com aulas presenciais. A taxa de letalidade de quem adoeceu, quem foi ao óbito, exatamente menor que Belo Horizonte. São Paulo, mesma coisa. Pô, lá em São Paulo os caras pegaram e soldaram as portas dos comércios, pô. Olha que sacanagem. Soldaram porta de comércio. Taxa de letalidade de São Paulo, 2,7. Taxa de letalidade de Coronel Fabriciano, 2,0. Então, não tem essa situação de lockdown para resolver o problema dos leitos hospitalares. Não existe isso. A política eficaz que o governo do estado deveria fazer, e nós temos que fazer isso, principalmente os municípios maiores são referência, igual que a Flotone Coronel Fabriciano de menores, é nós, como municípios maiores, ajudar os menores nesse momento importante no processo de vacinação. Temos que ir lá nos municípios pequenos com a nossa logística, temos que ir lá com o nosso recurso humano, e inclusive com uma porcentagem de vacina e ajudar esses municípios pequenos a vacinar o público-alvo. Sabe por quê? Porque é esses que estão colapsando os municípios grandes. Ah, não, prefeito, mas eu olhei aqui os números de Teófilo Otoni, eles são todos de Teófilo Otoni. Não são, gente, não são. 50% são de municípios vizinhos com endereço falsificado de Teófilo Otoni. Então, ao invés da gente acontecer isso, a gente tem que ir lá ajudar os municípios vizinhos. Por quê? Esse paciente fica lá 3, 4, 5, 6 dias passando mal. Quando ele vem para a cidade grande, ele já vem agravado. Então, nós temos que evitar isso. É a única política eficaz hoje de enfrentamento ao coronavírus. Porque nós temos a vacina, a gente sabe onde está o paciente que pode complicar, então a gente tem que ser mais rápido que o vírus. Agora, não tem como segurar mais o vírus, não, gente. Não tem como segurar o vírus. Ainda mais agora que nós recebemos uma quantidade muito maior de vacina. Então vai triplicar o número de casos de infectados. Então nós não temos que preocupar em números de infectados. Nós temos que preocupar em quem possa realmente agravar e ocupar a leite de hospital. Por isso que a vacina tem que ser bem dada. Tem que dar certo naquele paciente que é crônico, que tem comorbidade, para que ele não ocupe o leite de hospital. E se a gente começar a fazer isso hoje, daqui 14 dias nós resolvemos o problema de saúde pública hospitalar do estado de Minas Gerais. Marcos Vinícius, como é que está a situação hoje aí de leitos da ocupação nos hospitais de Coronel Fabriciano? É como eu te falei, esteve aos ouvintes. Para os que era cadastrado no SUS, que é pactuado com a União e com o Estado, está 100% lotado. Mas o município de Coronel Fabriciano tem mais 40 leitos que não é cadastrado no SUS e que eles estão disponíveis. Tanto é que eu estou disponibilizando para o estado de Minas Gerais mais 10 leitos de UTI e mais 10 leitos de suporte ventilatório, que não vai prejudicar o meu sistema de saúde da minha cidade, que eu estou deixando mais 20 para Coronel Fabriciano. Leitos que estão ociosos, que não estão com pacientes. Esses leitos de UTI aí, em plena pandemia, sem a autorização, sem o cadastramento do SUS. Como é que o senhor fez isso aí, doutor? Isso. Em outubro, o governo do estado mandou fechar leitos. É só perguntar para os gestores, deve ter acontecido em Teófilo Otoni, deve ter acontecido em Valadares, deve ter acontecido em todas as polos. O governo do estado achou que já estava tudo resolvido e, para não continuar pagando os leitos, ele mandou desativar os leitos em outubro, entendeu? Agora ele está na correria querendo ativar novamente os leitos. Só que leito, eu vi ontem até uma propaganda bonita do governador, todo pomposo, que vai abrir mais 100 leitos, porque ganhou 100 respirador, gente. Leito não se abre só com respirador. Leito se abre com equipe multidisciplinar, tem que ter enfermeira, equipe de enfermagem, tem que ter médico, tem que ter fisioterapia, tem que ter insumos, tem que ter muito mais coisa que apenas um respirador. Respirador num leito, ele é um complemento, mas jamais pode ser sinal de abertura de leito, rapaz. Uma vergonha que estão fazendo, uma vergonha. Não é simplesmente botar um respirador e dizer que está abrindo mais 100 leitos. Isso não existe. Isso não existe. Existe sim. Chegar no gestor, para você ter uma ideia, quando eu vi que começou o problema lá no sul de Minas,
Eu orientei o ex-secretário, uma outra burrada do governador, como é que o cara em plena guerra vai me tirar o secretário estadual de saúde? Eu orientei o governador, vamos lá no sul de Minas e vamos fazer um bloqueio, um cinturão de vacina lá naquela região. Não no epicentro, não faz em Itajubá, não faz nada, vamos fazer em todas as cidades vizinhas, que aí nós vamos começar a resolver o problema da saúde pública do estado de Minas Gerais. O que o governador fez? Fez o contrário, foi lá e demitiu o secretário estadual de saúde. Entende? Então a gente já vinha conversando. Quando eu vi esse problema lá no começo do final de fevereiro, eu automaticamente já comecei a contratar por minha conta mais profissionais. Porque os leitos eu tinha, respirador eu tinha, monitor eu tinha. O que eu não tinha? O RH, porque o governador mandou desmobilizar em outubro do ano passado. Eu fui lá e recontratei todo mundo. Me chegou numa condição agora que eu tenho profissional, que o que está faltando é profissional. Comprei insumos, muitos insumos. Eu comprei insumos para os próximos 30 dias. Para os próximos 30 dias, pensando numa ocupação de 60 leitos. De 60 leitos. Hoje eu tenho ocupado só 20 leitos de 60. Agora, o senhor que está bancando isso aí com recursos próprios do município, porque se não está credenciado pelo SUS, a prefeitura tem que bancar, tem que pagar. O senhor mesmo está bancando isso aí? Com certeza, a prefeitura aqui, o município tem que bancar, mas fazer o quê? Se o Estado diz que não faz falta para ele, que é para desmobilizar, a União não credenciou, fala que não é para credenciar. O pessoal tem que entender que saúde a gente investe para não usar. Saúde você investe para não usar. Você já viu alguém que tem plano de saúde, entrar num plano de saúde porque ele quer usar? Não, a gente quer ter a segurança. Se passar mal, a gente vai ter onde ser atendido. E saúde não é gasto para o município. Saúde é investimento. Então eu optei por investir em saúde. Por isso que eu estou nessa zona de conforto. Desde o primeiro dia que a gente veio fazendo políticas de enfrentamento ao Covid, dia 15/3/2020, eu investi em saúde. Eu fiz um hospital novo. Eu criei 60 leitos novos. Eu investi, fui o primeiro município do Brasil a ter centro Covid. Eu fui o primeiro município do Brasil a ter teleorientação, onde que os pacientes são controlados. Eu fui o primeiro município do Brasil a distribuir de forma precoce os medicamentos, pô. Aí o cara disse, mas isso não tem comprovação científica que vai dar certo ou não dar os medicamentos, mas algum cidadão no mundo tem comprovação científica que o cara que é entubado na UTI ele vai sair vivo? Pelo contrário, a cada 10 pessoas que entram na UTI, infelizmente, 8 falecem. Então, UTI não é lugar de pessoa que quer recuperar de Covid. Eu estou vendo aí tantas pessoas que está faltando vaga de UTI, tantas pessoas está faltando, tá na fila de espera. Dá graças a Deus que você está na fila de espera que não entrou na UTI. Porque se você entrar na UTI, as doenças, as complicações lá, elas são muito mais, vão provocar muito mais danos da sua saúde do que o Covid. Aí vem doença oportunista, aí vem falha renal, aí vem muitas coisas, sepse, e você não sai mais da UTI, meu amigo. Só sai pela porta dos fundos. Acha que houve uma falha, prefeito, dos governadores, dos prefeitos colegas, em não ter aproveitado os recursos que vieram para a Covid-19 para fazer o que o senhor fez? Preparar a estrutura para não chegar a esse ponto em que chegamos, que eles chamam de colapso na saúde, porque lá no começo, em março do ano passado, disseram, não, é preciso fechar agora para preparar a rede para um caso de colapso, para não haver o colapso. E vem agora com a mesma fecha história, para né? falar que tem colapso? E vem com a mesma história. Teófilo Otoni é um exemplo claro do que eu vou falar aqui. Se o governo do estado tivesse pego o dinheiro que recebeu e terminasse os hospitais regionais que foi deixado aí, nós teríamos um impacto muito menos negativo que estamos tendo. E dinheiro teve, Esteve. Para você ter uma ideia, o estado de Minas Gerais termina o ano de 2020 com R$1 bilhão em conta que deveria ser aplicado em políticas de atenção hospitalar. Ele não investiu e tampouco repassou para os municípios.
tampouco repassou para os municípios. Ele poderia ter terminado o Hospital Regional Teófilo Otoni, ele poderia ter terminado o Hospital Regional de Valadares, ele poderia ter terminado o Hospital de Divinópolis, que está 90% concluído, ele poderia ter terminado o Hospital de Sete Lagoas, entendeu? Ele poderia ter feito investimentos em atenção hospitalar. Mas era uma política de governo, tinha que ter orientação preocupada na saúde. Mas parece que o governador, ele acha que é só fechar, mas tem que ter investimento. Mas não é investimento dizer que tem 100 respiradores. É bobagem. Igual ontem, domingo, que eles vieram aqui me pedir 20 leitos. Tudo bem, eu vou abrir 20 leitos, mas quer me pagar daqui 60 dias. Mas eu vou abrir não pelo governador, mas pelas cidades vizinhas que estão sofrendo, para ajudar meus amigos prefeitos das outras cidades que estão sofrendo. Que pelo governo do estado, a gente olha que ele não está interessado. E a gente vê que essa onda roxa, isso não passa de um lobby do governador. É um lobby, sabe por quê? Para mascarar a ineficiência da atenção hospitalar. Porque o que ele quer fazer? Você já viu uma onda roxa onde que motel é considerado essencial? Você já viu uma onda roxa onde que serviço de contabilidade é essencial? Serviço de advocacia é essencial? Ou fecha tudo ou não fecha nada, pô. Que conversa fiada. E mostra dados científicos. O que o governador não mostrou até hoje para o povo mineiro é os dados científicos que lockdown dá certo. Tá lá, ó, o sul de Minas já está há 10 dias na onda roxa. Os casos estão aumentando, pô. Os casos estão aumentando. E lá a polícia tá pegando pesado, meu filho. É a única vez que eu vi na minha... Eu achei que Deus não ia me dar saúde para ver polícia bater em pai de família que tá querendo trabalhar. Achei que Deus não ia me fazer isso. Não foi para isso que eu me elegi prefeito. Para ver o governo bater em pai de família trabalhador. Quem tem que apanhar é bandido. Quem tem que apanhar é esse vírus. Não é pai de família trabalhador, não, rapaz. Então está totalmente equivocada a política do governador Zema. Ele tem que voltar atrás e dizer quais os municípios que podem me ajudar com leito, porque nós não podemos voltar mais atrás nesse enfrentamento do vírus. E vamos ajudar os municípios menores. Nós temos que entender que Minas Gerais tem uma particularidade diferente dos outros estados. Nós somos maior que muitos países, nós temos 853 municípios. Nós temos aqui 80% dos municípios que têm menos de 10 mil habitantes. Menos de 10 mil habitantes. E esses 80% desses municípios não têm estrutura hospitalar. Não tem. E não adianta que não vai conseguir fazer. E não tem necessidade de fazer também. Então, o que o governador tem que fazer? Para esses municípios, nós temos que fazer uma força-tarefa. Os outros 20% dos municípios, ajudar esses municípios a vacinar e vacinar as pessoas certas desses municípios. É essa a política eficaz. Senão, nós já passamos um ano enxugando gelo com as políticas equivocadas do governador. Nós vamos passar mais um ano e agora não é brincadeira não, meu filho. Agora não é brincadeira não. Porque agora vai morrer muita gente. Vai morrer muita gente mesmo. Que nós passamos um ano isolando, igual nós isolamos cidade aí do Mucuri, do norte, que não tinha caso de vírus, e o governador isolando todo mundo, fazendo lockdown. Agora não. Agora nós temos o vírus distribuído, porque nós, o humano, distribuiu o vírus. Foi nós que distribuímos o vírus por todas as cidades de forma igualitária. Pode olhar, a mesma taxa de transmissão que está em Coronel Fabriciano, está no Mucuri, está no Jequitinhonha, está no norte, está no leste de Minas, está em toda Minas Gerais, está em todo o Brasil. E a que se deve isso? Ao que se deve isso? Porque nós distribuímos de forma igualitária a questão da vacina. Ué, mas então quer dizer, prefeito, você está dizendo que a vacina está contaminando as pessoas? Não, nunca falei isso. Eu falei o seguinte, pelo fato de nós estar vacinando, nós estamos vacinando pessoas assintomáticas. E no momento que ela vacina, ela começa a ser sintomático. E ela começa a propagar o vírus para todo mundo. Aí você vai lá no idoso. Olha a situação. Olha a situação. E outra coisa. Política equivocada de vacinação. Não é porque o cara tem mais de 60 anos, ele tem que tomar a vacina na frente do cara que está com 40, que tem diabetes, insulina dependente e que faz tratamento oncológico, pô.
Está equivocado também a forma de vacinar. Quem entende de vacinar é o pessoal da saúde, tem que deixar o povo da saúde vacinar as pessoas certas. Primeiro o grupo de risco, quem vai ocupar leito, quem possa evoluir a óbito. O idoso está de boa, pô. O idoso está dentro de casa. E ele pode ficar dentro de casa. Ele pode ficar dentro de casa. Então, o que acontece? Você vai lá e vacina um cara de 78, 80 anos dentro de casa. Ele tem um filho deficiente acamado. Ele estava assintomático na hora da vacina e não tinha como saber. Eu vou começar a testar todo mundo antes de fazer a vacina? Não tem como. 80% das pessoas são assintomáticos com a doença. No momento que vacina esse idoso dentro de casa, ele começa, se ele está assintomático, a propagar o vírus. Vai lá, contamina o filho e mata o filho acamado. Olha que coisa danosa que nós estamos fazendo. Então, se nós não for rápido, vai perder muita gente. Mas não vai perder gente por falta de leito hospitalar, não. É que nem eu te falei. A tendência aqui, e é claro, eu te dou um dado, desde que a gente começou a vacinar, dia 19 de janeiro agora de 2020, nenhum vacinado ocupou leito hospitalar. Para você ter uma ideia, a equipe nossa do hospital, a média era 20% de atestado antes da vacina. Depois que a gente vacinou, nós não tivemos nenhum atestado de Covid. Então a vacina funciona. Não tenha dúvida disso. E é a política eficaz. Lockdown, aí não dá mais não, né? Não tem jeito de falar nisso nessa altura. Finalizar, o senhor como médico também, o senhor falou há pouco aí que começou a tratar logo nos primeiros sintomas os pacientes. Por que o senhor acha que há tanta disseminação de informação negativa contra esse tratamento precoce? O cara começa com os primeiros sintomas, aí mandava um camarada para casa para ficar lá esperando, a sentir falta de ar para depois procurar uma unidade de saúde. Por que o senhor acha que há tanta discriminação com o tratamento precoce que alguns médicos tentam preconizar, tentam passar para os seus pacientes, enquanto outros, inclusive da própria classe médica, trabalham contra esse tipo de tratamento? Por que o senhor acha que está acontecendo isso como profissional ligado à área da saúde? É que parece que a gente está vivendo num outro mundo. Até março de 2020, a gente tinha um conhecimento científico. De março de 2021, parece que a gente esqueceu todo para trás. E quem assume a saúde, infelizmente, é o judiciário e são os políticos. E alguma parte da imprensa jogando contra. Onde que na história, a gente sabe o seguinte, vírus não tem cura. É o próprio organismo que combate ele, é a nossa imunidade. E quem ensinou pra gente como que trata vírus? Foi os nossos avós. Todos que gripavam, o que fazia nossa avó, nossa mãe? Você vai tomar um chazinho aqui de limão com mel, você vai ficar deitadinho aqui 2 dias, não vai se levantar daí, você vai ficar de boa. E nós fizemos isso, há mais de 100 anos nós fizemos isso. Aí de março de 2020 para cá, nós esquecemos de tudo isso. Onde que gripe antes do Covid tinha tratamento? Nunca teve tratamento. Mas por que médico passava Tilenol Sinus? Por que médico passava azitromicina? Por que médico passava Vic? Por que médico passava tanto histamínico, loratadina, histamin, Coide D? Passava tudo que é remédio e de uma hora para outra o médico deixa de passar essas receitas. Que nós temos que entender que o objetivo aqui é passar o sintomático e deixar o cara em repouso em casa, pô. Agora, igual você falou, você mandar o cara para casa, sem resultado de exame, sem remédio, e dizer que ele tem que ficar em casa, claro que ele não vai ficar, pô. Claro que ele não vai ficar. E outra coisa, exame nessa altura do campeonato, não tem necessidade nenhuma mais, não. É bobagem ficar fazendo exame. Todo mundo tá com vírus e pronto, pô. Qual que é a diferença? Todo mundo que está sintomático respiratório está com vírus. Só faz diferença para quem vai para o hospital. Por quê? Eu não posso botar um cara que tem Covid numa área com quem não tem Covid. Então faz diferença Covid hoje para a área hospitalar. Eu te digo isso por quê? Porque a grande porcentagem da população está contaminada, ou já foi contaminada, ou vai ser contaminada, né? E a gente lá na área Covid, que ela é importante dentro do hospital. Não tem mais por que também ficar fazendo exame. É bobagem ficar fazendo exame também aí no ambulatório, fazer por fazer. É dar o atestado pro cara aí 4, 5 dias, sintomático, ficar dentro de casa e pronto. A gente finalizar,
Eu agradecendo já a sua participação e as informações muito esclarecedoras aí, vindas do senhor, aliás, gentilmente nos atendendo já pela segunda vez aqui no Conexão 98. O senhor aderiu a algum consórcio para compra de vacina? Pretende comprar vacina pelo município aí de Coronel Fabriciano? Tem essa possibilidade? Ou o senhor acredita que isso não vai acontecer, que é obrigação do governo federal, do governo do estado e apenas o Plano Nacional de Imunização? Sabe o que acontece? É mais um factoide plantado por governadores e alguns prefeitos, entendeu? Eu me inscrevi dia 8 de janeiro desse ano, no Butantan, comprando 100 mil doses, sem consórcio, sem nada, mas não para a rede pública. Eu garanti isso porque daqui a pouco esquece que nós vamos vacinar 100% da população. Não tem sentido nós vacinar pessoas jovens, crianças, não existe isso aí, não existe, mas uma mãe, às vezes, por conta própria, ela quer vacinar. Então eu escrevi para dar o direito das clínicas particulares, quando liberar, comprar. Mas escuta o que eu estou te falando, Steve. Todo mundo que fez essas bobagens aí, não vai nenhuma vacina para eles enquanto o Plano Nacional de Imunização não alcançar sua meta. Ah, mas eu comprei 1 milhão de doses. A hora que chegar no porto, a hora que chegar no aeroporto, o Ministério vai lá e vai bloquear tudo, vai pegar para ele. Porque nós vivemos num pacto federativo e a NOBS, que cria o SUS, ela deixa bem claro para os entes federados qual que é a função de cada um. E em termos de imunização, tá lá. União fornece vacina. Estado fornece logística e seringas. E os municípios, mão de obra e operacionar a questão da vacinação e o controle, entendeu? Então agora nós vamos mudar o fluxo, aí não vamos matar mais gente. E aí nós vamos começar, uma cidade rica vai lá e compra vacina para todo mundo da cidade deles. Aí a cidadezinha pobrezinha não tem dinheiro, aí morre a cidadezinha vizinha dele. Que Brasil é esse? E agora a gente viu um disparate. A Associação dos Magistrados vai lá e compra para eles e para os familiares deles com dinheiro público, pô. Com dinheiro público, porque o que é o judiciário? Judiciário vive de dinheiro público, de imposto do cidadão. E aí ele ainda quer tomar vacina na frente do povo, cara. Sem fazer. Então não existe isso aí. Isso aí eu acredito. E a vacina está sendo distribuída de forma igualitária. Vacina não está atrasada. Tem gente aí que tá falando bobagem. O importante é que no nosso inverno, todo público-alvo esteja vacinado. Isso que é importante. E nós vamos cumprir essa meta. Nós vamos cumprir antes do inverno essa meta. Eu te digo um negócio, em maio, Coronel Fabriciano deixa as máscaras, nem máscara vamos usar mais, nem máscara vamos usar, porque todo o nosso público de risco vai estar vacinado, Ah, mas prefeito, mas está tendo a infecção. Tá, gente, a doença veio para ficar, nunca mais vai embora, não. Você vai escorrer o nariz, você vai ter febre, você vai ter tosse, mas você não vai morrer mais, não. É leve a moderado, igual sempre foi todas as gripes, igual é a influenza, igual é tudo que é coisa, pô. Nós temos que esquece a página, virou a página. Pós-vacina, virou a página. A doença veio para ficar, é uma doença comum, e quem são os pacientes que são delicados, que têm comorbidade, tem preferência e tem que tomar vacina, porque senão ele vai morrer. E para você ter uma ideia, aqui em Coronel Fabriciano, mais de 200 pessoas recusaram a vacina ainda. Olha que absurdo, pessoas recusar a vacina. Isso que a justiça tinha que tomar uma atitude, tinha que obrigar essas pessoas a tomar, sabe por quê? Que são essas pessoas que daqui uns dias vão estar ocupando leito de hospital e a família na rua gravando reportagem, que é um absurdo que não tem leito de UTI, que é um absurdo que meu pai está passando mal, mas não foi um absurdo quando ele negou deixar fazer vacina no pai dele, entendeu? Então é esse tipo de coisa. Eu acredito que Teófilo Otoni não deve estar sendo fácil a vida de Teófilo Otoni, porque ela é referência para os outros municípios. Então acaba o que eu falei, vindo de todos os municípios ao redor para Teófilo Otoni. Mas poderia ter sido evitado se lá
em março de 2020, o governador tivesse ido aí e terminado o hospital regional de Teófilo Otoni, que ia atender todo o Mucuri e o Jequitinhonha. Tá certo, doutor Marcos Vinícius. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de nos atender, trazer aqui esses esclarecimentos importantes e esperamos que consigamos aí o quanto antes possível imunizar a maior parte da população, aquelas pessoas que mais precisam, que mais correm o risco de complicações da doença e que tenhamos a vida voltando a uma relativa normalidade e que Deus nos proteja, né, para que não tenhamos aí mais mortes como temos verificado aí nesses últimos dias aqui no nosso país. Muito obrigado. Só mais um dado importante para vocês, para todo mundo que está escutando aí a 98, atenção hospitalar não é responsabilidade de município. Não é responsabilidade de município. Atenção hospitalar é responsabilidade do governo do estado. Ele recebe dinheiro para fazer isso. E ele fica com o dinheiro dos municípios menores que não são gestão plena. Fica tudo no caixa do governo do estado para ele fazer atenção hospitalar. Leitos de UTI, cirurgias eletivas, toda a parte, cirurgias cardíacas, cirurgias de urgência, ele fica com dinheiro dos municípios para fazer atenção hospitalar. Então não jogue na conta dos municípios a falta de leitos hospitalares. A obrigação de leito hospitalar, de planejamento de atenção hospitalar, ela é única e exclusiva do governo do estado. Os municípios entram como complementar e como retaguarda, mas não como função de município fazer atenção hospitalar. Assim como a rede de urgência e emergência, responsabilidade é do governo do estado. Nós não queremos achar culpado agora. Nós não queremos achar culpado. Não adianta chorar o que não foi feito há um ano. Nós queremos é deixar claro que lockdown não resolve o problema. Não resolve o problema. O que resolve o problema agora, e nós temos condição, é vacinação em massa a pessoa certa. Temos que vacinar a pessoa certa. E os municípios grandes têm que ajudar os pequenos, porque são munícipes dessas cidades menores que estão ocupando os leitos da cidade grande com o endereço falsificado das cidades grandes. E ao invés dele entrar pelas portas normais, centro Covid, UPA, unidade básica de saúde, para depois hospitalar, ele já entra agravado precisando de um leito de UTI, ele já entra para morrer. Então é isso que nós temos que evitar. Temos que evitar essa progressão aí da doença, né? Agradecer a você a oportunidade, agradecer aí aos ouvintes da 98, uma força para o prefeito Daniel Sucupira, que está segurando o boi pelo chifre, lembrando que aqui não tem bandeiras partidárias, até porque Daniel é do PT e eu sou do PSDB, agora somos todos Minas Gerais, e somos todos contra o Covid, Não pode o governador ser contra os munícipes e contra os municípios. O que o governador está fazendo, ele, para colocar embaixo do tapete a ineficiência da política hospitalar, ele está fechando os municípios tudo, dizendo que vai melhorar a quantidade de ocupação hospitalar. Não vai melhorar, vai aumentar o número de contaminados no estado de Minas Gerais. Se prepare todo mundo. Aquele que tem que ficar em casa, fique em casa. Aquele que foi vacinado e é idoso, mesmo depois de vacinado, procure usar máscara ainda por 10 dias e ficar em casa. Aquele que tem que sair para trabalhar, mantenha o distanciamento, mas não o isolamento. Lave suas mãos com álcool em gel ou com água e sabão, que é a política mais eficaz. Mas não se isole sem necessidade, porque o vírus precisa que o seu sistema imunológico esteja em pleno vapor para combater ele. Se ele pegar você com o seu sistema imunológico baixo, ele vai vencer a batalha. Tá bom? Um abraço aí para todos aí que estão ouvindo a gente na 98. Estou aqui à disposição para qualquer dúvida.
Muito obrigado mais uma vez, doutor Marcos Vinícius, prefeito do município de Coronel Fabriciano, médico também, trazendo aí os seus esclarecimentos, as explicações importantíssimas para a população, porque ele é contrário ao lockdown.